Ele explica que tudo que está em movimento foi posto em movimento por algo anterior. Se seguirmos essa cadeia ao infinito, se a gente fosse regredir em uma cronologia infinita, nós jamais chegaríamos a uma causa inicial. Logo, deve haver um primeiro motor imóvel que seria Deus. Na minha visão, esse conceito de movimento em Tomás de Aquino, ele não vai se referir apenas ao deslocamento físico material, mas a qualquer mudança de estado, tanto de potência para ato, tanto para ato para potência. Porém, a ciência moderna ela vai confirmar que toda mudança depende de causas anteriores. Até mesmo a teoria do Big Bang, que foi proposta, ela exige uma causa inicial para explicar a origem do próprio universo. Então, quem recusa-se e tenta admitir um primeiro motor leva a uma regressão infinita, que é logicamente impossível e contraditória, pois nós jamais teríamos um ponto de partida inicial. Imagine uma fileira infinita de dominó assim. Se não houver uma mão que derrube o primeiro, nenhum dos outros cairá. Porém, ele propôs uma segunda via, que se chama o argumento da causalidade, ou conhecido como causa primeira. Em resumo, nada pode ser a causa de si mesmo, pois seria necessário existir antes de existir, o que é um absurdo lógico. Portanto, deve existir uma causa primeira não causada, que é Deus. Na minha visão, essa reinterpretação traz a visão de uma cadeia de causas contingentes, que não pode ser infinita, pois nenhuma causa intermediária teria o poder de causar sem uma fonte inicial, mesmo que isso fosse imposto ao infinito. Porém, a ciência busca continuamente buscar exemplos de causas primeiras para explicar esses fenômenos naturais, mas nunca encontra uma causa absoluta no plano material. Isso não invalida a causa primeira, mas confirma que a ciência não responde a questões metafísicas, que são o próprio domínio da filosofia. Imagine uma lâmpada acesa, depende de uma corrente elétrica, que depende de uma fonte de energia. A ausência de uma fonte significa que nada funcionaria. E o argumento da contingente, que é conhecido como a terceira via, presume que todas as coisas que existem são contingentes, ou seja, poderiam não existir. Como nada contingente pode ser a causa de si mesmo, deve haver um ser necessário, cuja existência não depende de mais nada, a não ser Deus. E isso é irrefutável na minha visão, porque o universo não pode ser composto apenas de entes contingentes. Caso contrário, em algum momento, nada teria existido e nada poderia existir agora, contrariando as leis da lógica. O ser necessário não é uma hipótese ad hoc, mas uma necessidade lógica para explicar por que algo existe em vez de nada. Se cada peça de uma construção depende de outra para se manter de pé, deve haver uma base firme, independente, que sustente todo esse edifício. Então a gente consegue também, através da quarta via, que é o argumento dos graus de perfeição, presumir que nós percebemos graus de bondade, verdade e perfeição nas coisas. E esses graus pressupõem um padrão máximo, uma perfeição absoluta, que é Deus, claramente. O conceito de comparação exige uma referência objetiva. Sem uma referência última, esse sumo bem, qualquer julgamento de valor seria arbitrário e subjetivo. Mesmo na ética e na estética, a ideia de perfeição só faz sentido porque temos um conceito transcendental do bem absoluto. Reconhecemos a diferença entre uma boa música e uma música ruim, porque há uma ideia de harmonia e perfeição musical pré-existente. De onde você tira essa referenciação para saber que uma música é ruim ou bom? E através da quinta via você consegue entender o conceito de finalidade e ordem. Que a quinta via ela propõe um universo que exibe uma ordem e finalidade evidente. Seres inanimados não podem agir em direção a um fim sem uma inteligência que os direcione. Logo, deve haver um designer inteligente, e na minha visão ele é Deus. O ajuste fino do universo também
é reconhecido até por cientistas ateus como algo extraordinário, difícil de explicar pelo acaso. Sistema complexo como a vida, biologia, a vida biológica, ela vai exibir uma finalidade intrínseca, o que aponta para uma intencionalidade também que é muito superior. Se encontrarmos um relógio na areia, por exemplo, não assumimos que ele se formou por acaso, mas que ele foi projetado. O universo é incomparavelmente mais complexo que um relógio. E algumas tentativas de explicação e refutação falham porque existe uma crítica moderna das 5 vias que tentam refutá-las a partir de evidências empíricas, esquecendo que elas são argumentos metafísicos e não hipóteses científicas. Temos o exemplo claro do efeito de ato para potência. E existe uma rejeição também na causalidade metafísica. Filósofos materialistas frequentemente negam a necessidade de uma causa primeira, mas isso os força a aceitar o absurdo lógico de uma regressão infinita. E alguns até acreditam em um universo infinito. E acabam posteriormente fazendo a falácia da redução ao materialismo e ao naturalismo. Porque assumir que tudo pode ser explicado apenas por causas naturais elimina a própria base da racionalidade, já que a existência do próprio universo ainda exige uma causa além dele. Então, na minha visão, as 5 vias de São Tomás de Aquino permanecem irrefutáveis, porque não são baseadas em meras suposições, mas em alguns princípios racionais fundamentais da realidade. Negá-la é ignorar a lógica básica da causalidade, efeito, movimento e necessidade. A verdadeira questão, então, não é se Deus existe, mas por que alguém teria dificuldade em aceitar a evidência tão clara e coerente de uma causa primeira e ordenadora do universo? Então eu posso até citar mais evidências e vou enumerar algumas para você. O início do universo seria a primeira evidência. A teoria do Big Bang, amplamente aceita pela ciência, afirma que o universo teve um começo. Qualquer coisa que tenha um começo precisa de uma causa. Essa causa inicial não pode ser parte do universo físico, pois é anterior a ele. Assim, deve ser uma causa fora do espaço e do tempo, o que remete diretamente à causa primeira imutável descrita por Tomás de Aquino. E se você quer algumas evidências, eu posso citar Stephen Hawking, que reconheceu em A Breve História do Espaço e do Tempo que o tempo e o espaço teve um começo, e que a causa disso está fora do tempo físico. Tudo que existe no universo é contingente, poderia ou não existir. No entanto, não pode haver uma cadeia infinita de causas contingentes, essas que não poderiam existir, porque deve existir um ser necessário cuja essa existência seja incondicional. O conceito de nada absoluto também é fisicamente impossível, como afirmam físicos como Lawrence Krauss, o que indica que algo eterno sempre existiu. Esse algo eterno não pode ser matéria física, já que o universo físico teve um início. Você já ouviu falar sobre o ajuste fino do universo? O universo ele possui constantes físicas ajustadas de forma tão precisa que qualquer alteração mínima tornaria a existência da nossa vida impossível, brother. Então, alguns exemplos eles vão incluir a constante gravitacional e a própria força nuclear forte. Existe um físico chamado Paul Davies e ele afirmou que o ajuste fino do universo sugere um planejamento deliberado. A probabilidade de um universo ordenado surgir ao acaso e do nada é comparável a lançar uma moeda e obter 10 quintilhões de vezes em seguidas. Isso é logicamente impossível. A vida também em nível molecular, partindo para observações mais micro, é extremamente complexa. Sistemas como o flagelo bacteriano ou o próprio processo de replicação do DNA não poderiam surgir gradualmente, porque dependem de todas as suas partes funcionando ao mesmo tempo. O bioquímico Michael Behe, em Darwin Black Box, vai defender que alguns sistemas eles apresentam uma complexidade irredutível. É um forte indício de design intencional. A consciência, a própria autoconsciência, não pode ser explicada apenas por processos materiais, brother. Nenhuma combinação de átomos e moléculas explica a experiência subjetiva.
Então, o senso universal de certo e errado não pode ser explicado por evolução biológica ou construções sociais, pois esses princípios éticos fundamentais transcendem cultura e época. Existe um filósofo, um professor chamado C.S. Lewis, que ele argumenta em Mary Christnet que a existência de uma lei moral universal ela aponta para um legislador moral supremo. O DNA, contudo, também ele vai expor informações codificadas como um programa biológico complexo. A informação não pode surgir de processos materiais cegos. Se fosse assim, seria como uma mensagem escrita que não aparece por acaso em uma praia. Entendeu a analogia? O matemático William Dembski e o biólogo Douglas Axer, eles vão destacar que a complexidade específica do DNA vai sugerir uma mente inteligente por trás da vida. E lembrando também que o conceito de tempo é uma medida de mudança. Se o universo teve um início, então o que causou essa mudança não pode estar sujeito ao tempo, deve ser eterno e imutável. Existem alguns físicos como George Ellis, que eles vão afirmar que a origem do tempo é um dos maiores mistérios da cosmologia, apontando para algo além do mundo físico. Através da quinta via, que se chama via da finalidade, o universo ele segue leis matemáticas precisas, como se tivesse sido programado para funcionar de uma forma específica. Um físico chamado Eugênio Wigner, provavelmente quem estuda ciência, está por dentro de artigos conhece, ele fala que a eficácia racional da matemática na natureza é incrível, que vai sugerir claramente que a linguagem matemática revela um planejamento subjacente. Portanto, através da quarta via, chamada Via da Perfeição, ao longo da história, milhões de pessoas em diferentes culturas relataram experiências transcendentais, ou seja, momentos de profunda conexão ou algo maior que elas mesmas. Não imaginam de onde vêm ou partem. Essas experiências são universais e apontam para uma realidade superior. Alguns psiquiatras, como Carl Jung, reconheceram a experiência religiosa como um fenômeno humano fundamental, ligado a uma busca por transcendência e sentido. Olha, se ele acredita numa transcendência, logo ele acredita num propósito e em um sentido. Então, na minha visão, algumas dessas evidências mostram claramente que a visão tomista não é apenas um argumento filosófico, mas uma descrição profunda e coerente da realidade. E se você gostou, siga o canal Logicamente. Valeu!